Graça e paz, aqui é o pastor Davi, da SEGE. Estamos aqui com mais uma edição do nosso Pod SEGE e hoje com muita alegria recebendo aqui um irmão em Cristo muito abençoado, pastor Jackson, conosco aqui. Graça e paz, pastor Jackson. Graça e paz, pastor Davi, graça e paz, queridos irmãos, que é um privilégio grande estar aqui com você, participando aí. Pod SEGE, amém, desça demais. Vamos junto aí, vamos vendo aí, compartilhar um pouquinho da nossa história, um pouquinho daquilo que Deus tem feito na nossa vida. Amém. Como eu estava te falando, a ideia nossa aqui é, além de compartilhar, né, é encorajar pessoas, né, encorajar pessoas, levar essa palavra do Evangelho, levar essa ideia também de ser um homem de Deus, de ser um obreiro na casa do Senhor. E você é um desses, né? Então fala para o pessoal aí, fala o seu currículo. Amém. Davi, eu tenho assim, sou um privilegiado no Senhor. Fui alcançado com 19 anos, aos 19 anos fui alcançado. Deus tem eu vou compartilhar aqui um pouquinho da minha experiência de salvação, onde que o Senhor me encontrou. Mas logo que eu entendi o andar com o Senhor, viver igreja, eu entendi o chamado de Deus para a minha vida. Eu lembro uma ministração do pastor Reuel Feitosa, lá no Mato Grosso do Sul, isso lá em 88, mais ou menos, quando ele fala do chamado de Eliseu, quando Elias chama Eliseu, lança a capa ali, né? E aí eu fiquei lembrando daquela palavra, lembrando daquele momento, você foi chamado por Deus, escolhido por Deus. Tanto chamado de Eliseu como chamado de Elias, os homens de Deus que foram chamados, escolhidos por Deus. E eu sou um privilegiado, já tenho aí mais de 30 anos na caminhada cristã, na jornada cristã. Então, assim, é uma honra. Sou casado com a Irlane, fizemos 40 anos de casado. Rapaz, olha aí que bênção. Temos 2 filhos, o Janderson e a Esther, também já estão casados. E temos aí 4 netinhos. Nosso genro Diogo e a nossa nora Janaína. Maravilha, pastor. Maravilha. E você é pastor titular de uma igreja, aquele pastor que abre o culto também, né? Que canta, dança, que eu já sei que já... Cantar ainda não, cantado. Fala um pouquinho para o pessoal aí sobre a sua igreja hoje, a igreja local. Nós somos da comunidade Graça e Paz, o ministério que nós começamos em 2006. Quando eu cheguei de Recife, eu trabalhei em Recife, na igreja em Recife, durante 8 anos e meio. Depois vim para Belo Horizonte e começamos então a comunidade Graça e Paz. Hoje nós estamos lá no bairro Lindéia, na rua Flocos, número 29, e já completamos aí 19 anos já com a Graça e Paz. E assim, Deus nos deu o privilégio de poder comprar um terreno, de poder construir, essa coisa que pastor gosta de fazer, né? Essas loucuras. O pastor não gosta só de pregar, gosta de construir, gosta de fazer. Aí então, assim, Deus nos deu esse privilégio. Hoje estamos no Lindéia, nosso culto ele é todos os domingos às 18h30. Benção. Esse tem uma comunidade, irmãos preciosos. Deus ele acrescenta na nossa vida pessoas. Quando eu vejo assim o Senhor Jesus caminhando com os discípulos, eu fico assim, pô, que legal, né? Andando com Pedro, com Tiago, com João, todo mundo diferente, muito diferente. E Deus coloca pessoas na nossa vida, pessoas diferentes, que acrescentam na nossa vida, que somam muito na nossa vida. E, mais uma vez, eu digo que sou privilegiado de ter irmãos preciosos que caminham junto, que servem no ministério com a gente. Graças a Deus, pastor Jackson. Isso é muito bom. O ministério, ele traz pra gente desafios, mas traz muitas alegrias também, muitas né? Alegrias. Muitas alegrias. Bom, uma pergunta de fato, assim, inicial e também um gancho aí para você compartilhar com todo mundo. Como que você conheceu Jesus? Como que Jesus entrou na sua vida? Uau! Esse é um desafio grande. Eu tive a minha adolescência e minha juventude meio atrapalhada, sabe? Fui um pouquinho rebelde, só um pouquinho só. Me envolvi com droga, fiz um bocado de coisa errada. E nesse processo de viver nesse mundo de droga, de
de rebeldia, eu tive uma experiência com o Senhor Jesus. Fui preso, estava dentro de uma cela, e aí um missionário, na realidade um seminarista, pastor José Carlos, ele foi fazer uma visita lá e me encontrou. Acho que foi Deus que colocou. Acho não, tenho certeza, né? Ele falou, vai lá, é para esse aí. E aí, nessa visita, eu costumo dizer o seguinte, eu não lembro o que o Zé Carlos disse, pastor José Carlos, eu não lembro o que ele falou, eu só lembro uma coisa, eu fiquei de joelho, estava de joelho, depois já tinha uns 4 a 5 dias preso, e aí ali de joelho ele orou pela minha vida, eu chorei muito, e ele chorando ali, ele estava de terno, todo com aquela pastinha 007, né, na época, isso em 87 para 88, e aí ali dentro daquele lugar, eu tive o meu primeiro encontro com o Senhor Jesus. Depois fui para uma casa de recuperação, passei por um processo de recuperação lá no Mato Grosso do Sul, numa cidadezinha chamada Três Lagoas, e ali eu fui discipulado. A casa de recuperação na minha vida, Davi, ela foi algo muito precioso, porque eu tive obreiros, mestres da palavra, pastores, que me acolheram, que me orientaram, que me discipularam, que me ensinaram a ler a Bíblia, que me ensinaram a estudar a Bíblia. Ali nasceu minha paixão pela palavra de Deus. Nesse período na casa de recuperação. A gente pensa assim, o jovem vai para a casa de recuperação para poder largar as drogas, né? Eu penso assim, a minha vivência na casa de recuperação e vi isso acontecer na vida de muitos outros jovens, foi realmente para ter esse encontro com o Senhor Jesus, de discipulado, de estudar a Bíblia, de sentar, de aprender o que é oração e de aprender também a andar em comunhão com os irmãos. Então, esse foi meu iniciozinho na minha conversão, né? Não foi só uma experiência, no início e pronto, mas teve um processo aí de discipulado, de pessoas me acompanhando, de pessoas estando perto, as crises, as lutas, e sempre tendo alguém do lado ali para falar, olha, caminha por aqui, anda por ele. Uma coisa sempre andando e existindo realmente um apoio, né? Porque apoio nesse momento inicial É que eu vejo assim, muito importante na vida das pessoas que estão começando a caminhada cristã. Hoje a gente tem o advento da internet, das redes sociais, então você tem muita informação. Mas mesmo com muita informação, a gente precisa de alguém do nosso lado, que vai orientar, que vai aconselhar, que vai discipular, que vai conversar realmente, olha, esse é o caminho, a Bíblia fala isso, mas alguém disse desse jeito, mas peraí, vamos sentar e vamos ler a palavra, vamos entender o que o pastor pregou ali. Então a gente fazia muito isso, o pastor pregava no domingo, durante a semana dentro da casa de recuperação, a gente ficava ali, né, ruminando aquela palavra ali, pensando, olha, foi esse texto, você viu o que o pastor falou, então era muito legal, assim, essa conversa sobre o texto bíblico. Isso era muito edificante. Isso aí foi criando raiz na vida da gente, foi dando um alicerce para a nossa caminhada. Coisa boa, hein, já? Foi muito bom. Coisa boa. E o meu obreiro, o irmão Silva Alcântara, hoje está com o Senhor, ele é um mestre na palavra. Um homem, sim, muito sábio, muito estudioso da palavra. Então, a pregação dele era um estudo bíblico de 50 minutos, 60 minutos, 1h30. Era muito bom, muito bom. Muito Maravilha, bom. Cara. Esse foi meu iniciozinho de conversão. Da jornada cristã. Do Evangelho. E daí para o ministério, ser introduzido no ministério, essa coisa que você já até pincelou aí, mas conta aí pra gente como é que foi essa... O pastor Davi, foi muito interessante que nessa caminhada, quando você caminha com homens que têm sede da palavra, homens sérios, homens que têm visão de ministério, né? Meu primeiro pastor, o pastor Marcos Rogério, um homem assim, muito dedicado na palavra, a ministração, a pregação, então era assim, um homem muito comprometido. E o meu outro pastor, o pastor Jorge Nakashima, um japonesinho, um homem de aconselhamento. Então, eu tive, assim, 3 pessoas no início da minha caminhada, o irmão Silva Alcântara, o pastor Jorge Nakashima e o pastor Marcos Rogério, que já está com o Senhor. Então, esses 3 homens, eles me deram uma base.
Uma base não só da formação cristã, mas a formação do caráter. E aí você, opa, peraí, cria uma base, cria um alicerce, você sabe para onde você quer ir, ou onde Deus quer te levar. E assim aconteceu comigo, eu entendi o chamado ali. Eles conseguiram trabalhar muito o meu caráter, trabalhar muito os traumas, as rebeldias, os confusão, tudo que eu roubei na adolescência e juventude. Mas ali, eu com 19 para 20 anos, eu entendi o chamado de Deus. E eu lembro uma vez, a gente estava indo para a igreja, a gente caminhava 1 hora para ir para a igreja e voltava 1 hora. Rapaz. Era 1 hora de caminhada. Tempo precioso. Então, nessa caminhada, a gente ficava ali próximo ao obreiro, o irmão Silvio Alcântara, e a gente ia conversando com ele. Conversando sobre a palavra, a gente ia conversando sobre o que poderia acontecer no culto e voltava compartilhando o que aconteceu no culto. A palavra, o louvor, as músicas, então era muito interessante. E numa dessas ministrações, dessas nossas conversas, o irmão Silvio Alcântara falou assim comigo: Jackson, ore a Deus, pedindo o dom da palavra. Eu estou orando até hoje pedindo o dom da palavra. Mas eu falei, tá bom, mas o que é isso? Ele falou, pede a Deus o dom da palavra. Deus vai te usar no dom da palavra. Pastor Davi, foi algo assim muito precioso, que eu entendi. Quando eu comecei a orar, pedindo a Deus o dom da palavra, eu comecei a entender o chamado pastoral. Falei, opa, Deus está me chamando. E aí eu vivi uma experiência muito interessante. A gente tinha um culto na praça, lá em Três Lagoas, que a gente chegava mais cedo na igreja, o culto começava às 7, a gente chegava às 6. Ia para a praça às 6 horas ali, reunia, fazia uma roda, né? E de repente um ia lá no meio daquela roda e pregava, Jesus te ama, jovem e tal, e fazia um convite, um apelo, e assim acontecia. Demais. Era um negócio muito interessante. Cantava, o pessoal levava violão, cantava. E um dia ele falou comigo assim, Jackson, você vai pregar hoje lá na praça. Eu falei, mas Silvio, eu não vou pregar o quê? Não, você vai pregar lá, hora aí que você vai pregar. E eu cheguei lá na praça, com a perna tremendo, né? normal. Barriga tremendo, treme até hoje. E aí cheguei lá e falei assim, vai lá e prega. Eu falei assim, mas vai lá no meio e prega. Eu só consegui falar, jovem, Jesus te ama, Senhor, Jesus te ama, Senhora, Jesus te ama, e amém. Amém. Essa foi a minha primeira pregação. É verdade, né? Falei sobre o amor de Jesus. E aí, assim, comecei a participar mais da igreja, o pastor começou a me envolver, a Irlane já tinha ido para o Mato Grosso com os 2 meninos, então a gente já estava com a família lá, já congregando. E aí comecei, ora prega num culto jovem, ora prega na casa de recuperação, e aí eu comecei a deslanchar realmente, a visualizar o ministério, né? Até que um dia o pastor Marcos Rogério falou comigo, ó, a partir de domingo que vem, você arruma uma gravata, uma camisa social, você vai subir no púlpito comigo e você vai fazer a abertura do culto. A leitura do salmo de introdutório lá do culto, é você que vai fazer. E a oração. Falei, então, comecei assim, nessa... Rapaz, que bacana, foi muito legal, sabe? Assim, foi muito... É uma memória que eu tenho, assim, muito, muito linda, de um tempo, assim, muito precioso, de começar. E o interessante é que você começar com pessoas do seu lado. Então, isso, para mim, é o que me sustenta até hoje, né? De permanecer no ministério, de permanecer na caminhada. É porque teve uma base lá que foi muito importante. Alguma coisa funcionou de verdade, muito grande, né, cara? Muito não grande. Foi só não foi só pegar uma pessoa ali numa aventura e jogar o cara pra lá, né? Jogar o cara pra... faz aí que ninguém tá nem aí pro que você tá arrumando, né? De qualquer jeito. O pessoal resolveu te abençoar de fato, né? Com certeza era o ministério deles também, né? Assim, essa estruturação. Sim. Muito bom, viu, Jackson? Essa experiência, né? Contar isso para as pessoas, porque muita gente acha, às vezes olha para você mesmo, ou para mim, ou para qualquer outro, em cima do púlpito, pregando, falando, começando o culto, finalizando o culto,
e às vezes olha para a gente e pensa que aquilo ali é uma coisa do natural e que ela, por não ter aquilo de uma forma natural, ela nunca vai fazer. Mas, na verdade, foi um aprendizado. Né? O ministério, você entende assim também? O ministério é um aprendizado? É um aprendizado, é um aprendizado. A gente erra muito no aprendizado. É natural a gente errar muito, cometer muitos erros. Por isso que a importância de ter pessoas do nosso lado. Porque sempre com pessoas do lado, você vai ser corrigido, você vai ser orientado. Né? Então, eu tive esse privilégio. Lá com 3 pessoas, né? 2 pastores e um obreiro. Então, sempre do meu lado ali, sempre me orientando. E eu sempre perguntando, como é que é isso? Como que funciona? E assim, então, esse texto bíblico, eu lembro que o irmão Silvio Alcântara, ele, você vai comprar um comentário bíblico, você vai começar a estudar um comentário bíblico, você vai comprar uma chave bíblica. Eu tenho até hoje a minha chave bíblica. Legal, hein, rapaz? Então, eles incentivavam. O pastor Max, olha, escreva o que você vai falar, escreva. Então, você começa, aí você vai aprendendo. E o legal é que você tem pessoas para te corrigir. Porque, Davi, um grande desafio no ministério é você ter alguém que te corrija. Para incentivar, a gente tem muita gente. Vai lá, vai embora. Você vai vencer, você vai conquistar. Mas é interessante ter aquele que te corrige. Aquele que senta com você e fala assim, olha, não foi legal o que você fez. Essa colocação não foi adequada. Esse texto não fala nada disso. Você está inventando aí desse texto aí. Acaba criando. Onde você arrumou essa ideia desse texto? Né? O texto bíblico fala uma coisa e está falando outra totalmente diferente. Então é legal você ter alguém que faça isso. E aí, isso trabalha o caráter da gente. Porque, infelizmente, a gente não gosta de ser corrigido, chamado a atenção. Né? Então, não é... Então, quando você é orientado, quando você é corrigido, né? Isso é importante. Você é músico. Se alguém está tocando fora do tom, você tem que... É um compromisso, né? Tá errado aí, cara. Volta lá, vamos começar de novo. Não é assim? Então, na pregação, às vezes, a gente fala alguma coisa que talvez não vai dar tempo de fazer aquela correção naquele momento. Então, é muito sério aquilo que a gente fala. Né? Então, quando você é preparado, você é estruturado, você entendeu o papel, o texto está dizendo realmente isso. Né? O fundamento é esse aqui. Então, isso dá segurança, né? Para você não... É uma palavra que você está semeando ali que pode destruir a vida de uma pessoa. Né? Sem contar que a pessoa que está ouvindo, ali, ela tem a tendência de tá prestando atenção. Né? Eu mesmo penso muito sobre isso. Quando eu vou falar, às vezes eu até dou uma gaguejada boa. Porque eu fico tentando achar qual é a palavra que eu preciso colocar ali naquele momento, naquela frase ali, para não gerar na pessoa, às vezes, uma confusão, né? Gerar na pessoa um entendimento, sei lá, duvidoso, né? A respeito de uma coisa. E o evangelho não é brincadeira, né? É verdade. E é muito bom. A gente realmente aprender é algo muito importante. A gente tem que buscar. Ô, pastor Jackson, e hoje em dia, né, na nossa atualidade, você passou por todo esse aprendizado, passou por essa escola sensacional, né, esses 3 irmãos aí, assim, homens de Deus realmente na sua vida. Hoje em dia, você tem uma posição, uma colocação no ministério, no evangelho. A gente está falando aqui de igreja local, falando também de conversão, mas também a gente pode falar de Compac um pouquinho, né? Sim. Conta para os irmãos aí como é que é a sua posição hoje, sua colocação e sua visão de ministério num ponto geral. Davi, é muito... A obra de Deus ela é muito linda, né? Ela é muito perfeita. A obra de Deus ela é perfeita, ela é linda, ela é maravilhosa. Quando você consegue vislumbrar do ponto de vista de Deus. Quando a gente olha do nosso ponto de vista, a gente sempre quer alguma coisa a mais, sempre quer... Mas quando você consegue entender, peraí, Deus ele é Senhor da nossa vida, Senhor da história, Senhor da sua obra, né? E a obra é do Senhor. Quero voltar um pouquinho lá no iniciozinho da minha caminhada, quando eu ministrava para
os jovens da casa de recuperação. Quando eu compartilhava com os jovens da casa de recuperação a palavra. Então, ali eu passei pelo processo de recuperação, né? Então, eu consegui compartilhar com eles, porque eu consegui entender o que eles estavam vivendo dentro da casa de recuperação. Hoje, quando eu chego dentro de uma casa de recuperação, eu sei o desafio que aquele jovem está vivendo, porque eu passei por lá. Quando a gente pensa no Compac, olha que interessante, né? A gente pensa assim, poxa, eu estou lidando com pastores, estou lidando com os colegas, e eu entendo, né, os desafios que eles estão enfrentando. Eu consigo entender, consigo vislumbrar os desafios, as batalhas, as lutas, né? Então, eu consigo, eu quero somar na vida do meu colega de ministério, eu quero somar na vida dele, quero ajudá-lo aí nessa caminhada, mas porque eu sei o que é estar. Às vezes você está conversando com um colega que está começando a congregação, está começando a jornada. Já passei por esse processo. Às vezes você está conversando com um colega do Compac, ali do conselho, que está passando pelo processo de construção. Opa, já passei por esse processo, né? Já sei. Então, assim, a experiência da caminhada, ela vai te dando base para você poder compartilhar, para você poder ajudar, né? Para você poder falar com o colega e lidar com o colega. Eu sempre coloco o seguinte, estar servindo hoje no Compac, eu estou ali para contribuir, estou ali para ajudar. Para esse colega que, Jacques, eu preciso de ajuda, eu preciso de uma palavra, eu preciso de um aconselhamento, eu preciso de uma oração, eu preciso estar junto com você. Eu não vou ensinar como se diz, não tem como você ensinar o novo, né, a fazer um novo para essa pessoa, que não tem jeito, né? Ele vai ter a experiência dele. Mas eu vou estar perto, vou poder estar perto. Então, eu sempre penso assim, olha, eu posso ajudar. Como eu tive lá atrás 3 amigos, pastores, líderes, que me ajudaram na caminhada, eu sempre me coloco assim, olha, eu estou aqui para servir, estou aqui para te ajudar, não estou aqui para te ensinar algo novo, não. Você não vem com essa, não. Mas vamos caminhar, né? Mas na caminhada, eu sei que eu posso contribuir com alguma coisa. Às vezes uma oração, ou às vezes, Davi, às vezes a gente não precisa nem falar nada, sabe? Às vezes a gente não precisa nem falar nada. Só de estar perto de um colega já é assim, muito significativo. Então, também, mais uma vez, assim, eu sou muito privilegiado poder estar caminhando no Compac com pessoas também preciosas, pastores preciosos, amigos. É o nosso encontro ali, o nosso café, né? Compartilhar uma palavra, a nossa roda de conversa. Então, assim, é um tempo muito precioso, que nós não nos colocamos ali, não só eu, mas todos que estão ali, naquele intuito de que, eu sei mais que você. Não é essa a nossa intenção, né? Nós estamos aqui para cooperar com a família pastoral, né? É algo assim que Deus aquece muito o meu coração. Quando eu penso no Compac, eu penso na família pastoral. Eu não penso assim, a gente vai ter sucesso no crescimento da igreja, em tal atividade, tal segmento. Eu penso assim, se a gente conseguir, Davi, ter sucesso na família pastoral, a gente conseguir passar essa visão dentro do Compac, dentro do Conselho de Pastores, dentro dos nossos encontros, gente, a nossa família sendo fortalecida, sendo fundamentada, sendo edificada, o mesmo esforço que eu faço para poder construir uma igreja, para construir um prédio, para poder fazer tanta coisa, eu preciso colocar essa mesma energia, ou talvez um pouco mais, também na solidificação da minha família, né? Então, eu vejo assim, um colega ali tem uma criancinha, poxa, recém-nascido, tem ali um adolescente, tem ali uma criança ali de 4, 5 anos, mas ele está tão envolvido com o ministério que, às vezes, ele perde a oportunidade de celebrar o bem mais precioso que é a família pastoral. Entendeu? Então, assim, meu sonho, minha ideia, minha visão, assim, pensando como Compac, cara, se a nossa família pastoral, se cada colega a gente conseguir ser fortalece a sua casa, fortalece a sua família, entendeu? Seja um instrumento de fortalecer os pastores para que eles fortaleçam a sua família. Isso é precioso. É vital, né? Precioso, é vital. Muito precioso. Pois é, pastor Jackson, eu
te ouvindo aí e pensando nessa coisa do ministério em si, né? Como pastor local, como alguém que está na responsabilidade de um rebanho, né? Que não é uma coisa que a gente escolhe, né? Porque antes mesmo de eu ter a consagração pastoral, um pastor amigo, né, me falou isso. Em sã consciência, ninguém escolhe o pastorado. É um desafio, realmente. E eu tenho pensado muito, rapaz, de uns anos para cá, não tem tanto tempo assim, mas eu tenho pensado muito sobre a qualidade da vida do pastor, não é em confronto, mas é frente ao ministério. Porque o ministério, a gente acaba, pelo sim, pelo não, a gente acaba tendo o ministério como parte integrante da vida da gente, né? Não tem como a gente separar. Mas existe uma vida também além do ministério, igual você comentou. A própria família, que é a essência da nossa existência, né, vamos falar assim. Mas também vem a parte de profissão, a parte das amizades, né, a parte de ir lá na Arena MRV de vez em quando, né, que às vezes a gente passa anos sem ter um entretenimento. É uma coisa, bem sério isso, né? Não, Davi, você tocou em algo assim muito importante. Que vamos pensar assim, é o lazer do pastor, né? É o momento de desestressar, é o momento de relaxar, aquele momento dele falar assim, peraí, vou tirar o terno, né? Vou frouxar a gravata. A gravatinha lá que vou frouxar a gravata, né? Então é aquele tempo. Olha que interessante, Davi. Eu tive nesses 3 pilares meus aí que eu sempre gosto de citar, que é o irmão Silvio, um estudioso da palavra, muito dedicado, o pastor Marcos Rogério, um pregador, um homem assim, que construiu igreja com mais de 2.000 pessoas. Então, assim, era um homem assim, que ministério, liderança, era uma potência de trabalho, aquele cara que trabalhava assim, quase que 24 horas, ritmo. Mas eu tinha ali o pastor Jorge Nakashima, o japonês, que de vez em quando me chamava e falava assim, Jacques, vamos lá na beira do rio pescar? Opa, vamos sim. Aí a gente pegava a bicicletinha, colocava a vara de pescar ali, amarrava, fazia a nossa matula e saía para o rio para pescar. E ficávamos ali. Não, fazia o quê? No rio pescando. Não, como é que chama? A matula. Ih, rapaz! Fazia uma... Olha, você vê, você tem que pegar no Google lá. Vai ter que dar um Google a turma aí. Explica isso aí, gente. Sim ou não? Fazia o lanche, né? Fazia a merenda, organizava ali a matulazinha ali, né? Fazia o lanchinho. Isso é uma expressão de pescador ou lá do Recife? Não, isso é lá do Mato Grosso do Sul. Lá do Mato Grosso do Sul. Lá de Três Lagoas. A gente ia pescar no Rio Paraná. Então, olha que interessante. Pegava a bicicleta, saía finalzinho da tarde, passava um período da noite ali pescando, voltava com os peixinhos para casa e ainda curtir aquele momento. Então, aprendi nessa caminhada a ter o período do descanso, que é o período da folga, o período de você desacelerar, o período de você curtir um pouquinho o seu tempo de descanso. E nós vivemos um tempo, Davi, muito acelerado. Se lá atrás já era muito acelerado, há 30 anos atrás, vamos pensar hoje que é muito mais acelerado. Com as redes sociais, o advento da internet, muita coisa, então nós somos muito acelerados. Então o que acontece? A gente precisa ter a disciplina. Hoje eu vou descansar, hoje eu preciso descansar, hoje eu vou tomar um sorvete, hoje eu vou comer uma pizza, hoje eu vou fazer uma caminhada. A gente tem aqui pertinho, bem pertinho aqui, eu falo que é o meu quintal, aqui a Serra Rola Moça aqui, né? Essa montanha maravilhosa, então ali é o meu quintalzinho. Então, eu pego minha bicicleta, vou para lá, faço o meu pedalzinho, ou às vezes eu paro o carro lá nos bombeiros ali, vou fazer uma caminhada, tem um montinho de oração, vou para lá. Então, eu consigo ter esse equilíbrio. E eu aprendi isso lá no Mato Grosso. Olha só, lá no aprendizado. Olha que interessante. Eu lembro que a gente estava numa época no Brasil que
que a inflação batia 80% na época do Sarney. Era assim, muito pesado. Então, assim, a gente não dava para comer pizza, não dava para tomar sorvete, não dava para poder sair para passear. Então, o que a gente fazia com as crianças? A gente ia para uma praça, comprava um picolé de 10 centavos, que é aquele que é água e gelo, água, né? Água e gelo que suque. Purinho. Saía com os meninos, a gente sentava ali, ficava ali, era um calorzão de 40 graus mais ou menos, então a gente sentava ali numa sombrinha, chupava um picolézinho e ficava ali. Ali era o nosso lazer. Então a gente aprendeu que, peraí, se a gente tirar um tempo do dia, da semana, e ter o lazer, você vai conseguir processar melhor tudo que você tem para fazer. Porque o pastor ele é muito cobrado. E ele também se cobra muito. Porque você tem que dar resposta para tudo. Você tem que dar resposta para um casamento, você tem que dar resposta para um casamento que está em dificuldade, você tem que dar resposta para um filho que está vivendo uma crise. Aí o pessoa chega, pastor, meu filho está assim, pastor, meu casamento é desse jeito, pastor, meu emprego, pastor, fui mandado embora. Então você tem que sempre estar dando resposta. E a gente não tem resposta para tudo. A vida não nos dá resposta para tudo. Essa é uma pura realidade. Você não, toda hora eu tenho que dar resposta. E quando você não tem a resposta, você corre o risco de entrar em crise. Né? Então, você vê um tempo que nós estamos vivendo. Você tem megas igrejas muito estruturadas. Aí você fala assim, poxa, eu tenho uma igreja pequena, tem poucas pessoas. Então eu estou em pecado, estou errado, estou falhando, o que está errado? Então, você também começa a se cobrar. Então, o descanso, você consegue parar um pouquinho e refletir que você é humano. Você é um ser humano que precisa dormir, precisa alimentar, precisa ver o galo, né? Precisa ver o jogo. Ganhar. Precisa ver o galo ganhar, né? Para os atleticanos aí. Né? Você precisa achar um meio de diversão. Né? É saudável, você precisa cuidar do seu corpo, né? Cuidar da sua mente. Eu estou com 57 anos, voltei para a escola, voltei para a faculdade. Falei, não, vou cuidar, quero cuidar é o que eu gosto de fazer, de estudar. Então, você tem que achar aquilo que eu realmente ali eu vou descansar. Né? Se o empresário, se ele ficar ali 24 horas, 100% só no trabalho, uma hora ele vai fundir. Uma hora pifa, né? E assim também é o pastor. Se ele fala, não, só igreja, só trabalho, uma hora também não vai dar conta. Eu tenho uma ministração que sempre que é possível compartilhar com um grupo de pastores, de líderes, eu sempre falo que a gente não deve ser pastor de tempo integral, a gente precisa ser pastor de vida integral. Né? Porque quando a gente fica nessa pilha de ser obreiro em tempo integral, né? Aquela expressão que virou quase que uma cobrança, né? O pastor ele abandona a profissão, abandona o lazer, abandona o intelecto para viver só aquela coisa ali de estar na igreja, né? De estar ali disponibilizando o tempo, a força. Não que isso seja errado, mas a gente não pode olhar só para esse lado. A gente tem que ter uma vida integral, né? A gente tem que ser um pastor de vida, tudo. E também uma coisa que eu ouvi há bastante tempo, pastor Jackson, o reverendo Myles Monroe, né? Um homem espetacular, né? Assim, no dom da palavra e do ensinamento. E ele falou ali sobre o sábado. Ele ministrou sobre o sábado e eu peguei aquilo na minha vida, assim, que ele fala que o princípio da prosperidade criacional está no descanso. Né? Não é no trabalhar demais, é no respeitar o descanso. Né? Que Deus, assim, ele deixou muitas lições, muitas regras, né? Vamos falar assim, né? Uma palavra complicada de falar, mas foi a que veio aqui agora. Mas o Senhor deixou muitas dessas lições e regras para a nossa vida, mas a do descanso ele enfatizou. A quantidade de trabalho ele só deixou o exemplo.
mas o descanso ele deixou como ordem, né? Porque sinal que a gente precisa respeitar e realmente crescer nessa qualidade. Pastor Jackson, e mediante a essa questão, né, de pastor de vida integral, talvez em algum momento da sua vida você deixou de ter essa visão, essa maneira de fazer as coisas, esse picolézinho na praça, né, em algum momento. E por causa disso, teve algum momento, não só por causa disso, mas houve algum momento, você pensou em desistir do ministério? Já aconteceu isso com você? Já aconteceu muitas vezes. Misericórdia, gente. Eu estava esperando o homem falar que não. Já aconteceu, sim, já. O que acontece, Davi? É quando você para e fala assim, gente, não consigo, não dá. O desistir é você falar, poxa, vamos pensar assim, você tem uma caminhada aí de tantos metros para fazer, uma corrida, uma meia maratona, um pedal que você tem que fazer. Chega uma hora que você pensa em desistir. Fala, poxa, não vou conseguir, não tenho mais força, estou cansado, já não consigo produzir mais. Então você começa, a cabeça começa a fritar com relação ao desistir. E eu acredito que isso aconteça na vida já aconteceu comigo várias vezes, e você fala, poxa, não dá, não consigo mais. Mas é onde que vem o fundamento da nossa caminhada. Tudo é dentro de um fundamento. Se você pensar assim, só na emoção, a gente desiste. Se a gente viver só na emoção, a gente desiste, ou então a gente vai um pouquinho mais. Vou dar um exemplo assim, bem um pouquinho grosso, mas imagine que você consegue pedalar 30 quilômetros ali numa manhã, num dia, 30 quilômetros. Se você for na emoção, você pensa assim, vou pedalar 50. Você vai fundir, vai estourar, vai se arrebentar. Ou você fala assim, não, vou só caminhar só 10. Espera, eu tenho mais 20, consigo. Se for só na emoção, só no momento, você desiste, ou então você exagera na dose. Então, o que eu quero dizer com isso? Na caminhada ministerial, vem esse momento de você querer desistir. Vem esse momento de falar assim, poxa, não estou dando certo, não estou conseguindo. Mas é onde que tem um fundamento da nossa vida. Quem chamou? Quem te escolheu? Qual é o propósito de Deus para a sua vida? A gente pensa assim, eu tenho que dar resultado, eu tenho que resolver problema, eu tenho que produzir. Não, não é por aí. Existe um propósito de Deus. Muitas vezes, por não entender o propósito de Deus, eu posso ser tentado a desistir, e muitos até desistiram nessa caminhada. Muita gente desistiu do casamento, no momento de emoção, no momento de tristeza, no momento de raiva, no momento de desavença, desistiu do casamento. Muitos filhos desistiram das suas casas, desistiram dos seus pais, desistiram dos seus lares, no momento da emoção. Acredito que no ministério não é diferente. Você vai viver aquele momento, hora de pressão, ou talvez hora de muita bonança, muita tranquilidade. Opa, é nessa hora aí que você tem que estar vigilante. Senhor, o Senhor me escolheu, o Senhor tem um propósito, o Senhor tem um plano na minha vida, eu vou continuar. Né? Me perdoa. O sentimento de desistir, ele existe. Não vou dizer, ele é pecado, totalmente. Não, ele existe. Eu preciso aprender a lidar com esse sentimento. Né? Então, para um jovem pastor que está começando, para alguém que está na caminhada, está com esse sentimento, poxa, eu quero desistir, não consigo produzir. Opa, peraí, você não está para produzir, você está para um chamado, para um plano de Deus. Vamos pensar no apóstolo Paulo dentro da prisão. Né? Não tinha plateia, não tinha público, não tinha um monte de gente aplaudindo, não tinha uma igreja cheia, estava ele dentro da prisão e o carcereiro. Estava ele ali, a sua corrente amarrada ali ao tronco. Ele tinha uma convicção, sofrer por Jesus, amar o Senhor Jesus, olhando firmemente para o autor e consumador da minha fé. Então, o que enchia o coração do apóstolo Paulo? João, lá na ilha de Pátimos, olha que tremendo, né? Um homem não tinha plateia, não tinha ninguém incentivando, vai que você vai vencer, vai que você vai conquistar. Não é o caso. Né? Olha aí, 1000 likes, não sei o que tem. Não tinha nada disso. Tinha ele, o conflito daquela dor, a crise daquela dor, aquele momento de solidão, mas ele tinha um fundamento da vida dele, o chamado, a voz do Senhor dizendo, eis que estou convosco, todos os dias. Então, Davi, a gente pensa, vai bater esse momento, quero desistir, não aguento, não consigo.
Mas tem que ir lá no fundamento. Quem que chamou? Qual é o propósito? O que Deus quer falar comigo? O que Deus quer ministrar nesse momento de crise, nesse momento de pensar em desistir? É onde que eu gosto de pensar, lá no pedalzinho, né? A gente para, toma uma aguinha, respira um pouquinho e vamos continuar o pedal, vamos continuar a caminhada. No ministério é assim, vamos continuar. Hoje não deu certo. Legal, mas vamos lá, vamos de novo. Hoje essa família aqui, aconteceu um desafio com essa família, não consegui ajudar. Vamos para frente, Deus vai dar graça. E aí você vai vendo ali a mão de Deus agindo. Né? E o pensamento em desistir, em não deu certo, ele vai ficando para trás. Porque eis que faço novas todas as coisas. Né? Assim que Deus faz na vida, no ministério, né? Assim que Deus vai fazendo. É a gente olhar, como você disse, para quem chamou, né? Quem chamou. Olhar para quem mandou você estar fazendo aquilo ali. Olhar para o ministério como um chamado de mordomia. Né? Quando eu era criança, na minha casa, né, na minha família, lá, mordomia significava ficar à toa, né? Significava ficar deitadão no sofá, tal, fulano tá na mordomia, né? Aí, depois, de adolescente, assim, na escola bíblica, nós tivemos lá um semestre de mordomia cristã. Uau. Aí aquilo mudou meu pensamento, de entender que o mordomo é aquela pessoa que toma conta de algo como se fosse dele, mas tendo convicção de que não é dele. Não é dele. Ele tem um compromisso de tomar conta bem tomado. Né? Então, desistir é uma opção, mas não para aquele que sabe que foi chamado pelo Senhor. É verdade. Não dá, né? Não dá. E uma outra coisa que eu vejo, pastor Jackson, hoje em dia essa coisa do online, né? Você até citou aí também no seu comentário. Puxa vida, como é fácil a gente se frustrar, né? Se a gente olhar para o resultado do digital. Muito fácil, porque eu imagino que muita gente nasceu para estar no digital, né? E encontrou o digital num determinado momento e vai desbravando, a coisa vai andando. Mas nem sempre é o meu caso, talvez não seja o seu caso. A gente vai e faz, porque é necessário, como nós estamos aqui fazendo um material digital online. E daqui a pouco a gente não tem 1 milhão de views. Ai, gente, é fácil ficar triste sem ter 100 mil likes, fala a verdade. É fácil, é muito fácil. É porque você não tem o aplauso, o reconhecimento, né? Você gostaria, quem não gosta de ter o reconhecimento. Mas aí onde que entra a convicção, né? Do chamado, a convicção do que você está fazendo. Eu lembro de uma entrevista, me parece que é de Gustavo Borges, do nadador, que ele treinava quase que 8 horas sozinho numa piscina, com ele e o seu treinador, indo de um lado para o outro, para baixar centésimos de segundo. Então ali, chuva, frio, sol, era o treinamento dele. Eu acredito, Davi, que Deus está nos treinando. Deus está nos treinando, Deus está nos capacitando, né? Enfrentando os intempéries, tudo que a gente passa na nossa caminhada é um treinamento de Deus. Porque tem uma boa, tem uma perfeita vontade de Deus aí. Então, para que eu não desista e para que eu não me apegue aos princípios do mundo, às facilidades do mundo, né? A Bíblia fala, não vos moldeis ao presente século, ao presente mundo. Então, para que eu, como pastor, para que eu não vou para um caminho mais fácil, né? Me moldar pelo caminho do mundo, mas eu quero experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, Deus me treinando, Deus vai nos treinando. Então, Gustavo Borges ficava ali, para lá e para cá, aquele nadador, e chegou lá e conseguiu a sua medalha. Mas a gente, no nosso devocional, na nossa comunhão com Deus, na nossa intimidade com Deus, no nosso treinamento com Deus, é Deus ali nos testando, é Deus ali trabalhando, é Deus nos provando. Vamos pensar, os homens de Deus, eles foram provados. Paulo foi provado, João foi provado, Abraão foi provado,
Davi foi provado, né? O próprio Senhor Jesus foi provado, né? Imagina, você ir lá para o deserto, ser tentado, né? Pensa que prova. Então assim, os apóstolos foram provados, né? Então a gente não está isento. Não está isento. A Bíblia nos desafia a sermos obreiros aprovados. Uhum. Então, esse é o nosso desafio. Então, assim, eu vejo que em cada circunstância da nossa caminhada é Deus provando. Poxa, eu queria ter 1000 likes, queria ter ali um monte de visualizações, queria. Mas aí vem uma perguntinha assim que é muito pertinente na nossa caminhada. Será que eu estou pronto? Será que eu tenho suporte para aguentar, né, tal exposição? Um dia eu estava pensando nisso, falei, Senhor, seria muito legal, né, se tivesse lá no nosso devocional diário 1000. Mas espera aí, será que você não teria suporte? Será que você aguentaria? A gente é muito vaidoso, né? A gente tem muita vaidade. Então, Deus sabe o nosso limite. Deus sabe o que nós suportamos. Né? Então, eu falo assim, espera aí, filho, você não vai aguentar essa prova toda, então eu vou deixar você aqui. Né? E aí eu penso da mesma maneira, pastor Davi, eu penso assim, no grupo de pessoas que temos na igreja, no grupo de pessoas que conseguimos liderar, eu consigo entender dessa maneira, até da nossa questão financeira. Um dia eu estava pensando, poxa, se eu ganhasse a mega da virada, não joguei, mas vamos pensar um valor, né? Nem sei quanto que foi, mas vamos pensar naqueles bilhões todos. Será que eu teria estrutura, suporte, né, base para falar assim, não, vou continuar vivendo a vida cristã reta, com santidade, entendeu? Eu acho assim... É um senhor desafio. É um senhor desafio. Então, é uma prova que Deus fala assim, cara, você não precisa passar por isso. Então, eu vou te poupar disso aí. Se contém com o seu salário, se contém com o seu recurso, deixa que eu sou a sua provisão. Então, é a gente entender, não é você se acomodar, mas é você se contentar com o que Deus está fazendo. Uhum. Quando você se contenta com a ação de Deus, e isso aí só é possível lá na intimidade. Uhum. Só é possível lá no nosso momento de prova, lá no nosso momento de relacionamento com Deus, o nosso devocional, na nossa vida com Deus. Uhum. Porque ministério não é o púlpito. Ministério não é cantar. Né? Eu canto, prego, faço uma atividade na internet. Não, ministério é muito mais que isso. Ministério é vida com Deus. Né? Ministério é relacionamento com Deus. Uhum. É você ser a boca de Deus. Eu não posso ser um homem que vou falar o que as pessoas querem ouvir. Eu preciso ter a coragem de falar o que Deus quer falar. Sempre. Eu não posso ir, eu sou pastor, então eu tenho que fazer alguma coisa que vai agradar todo mundo, que o povo gosta, que... Não, o profeta, ele desagrada. Uhum. Né? O pastor, ele desagrada. Né? O homem que prega a Bíblia, desagrada. Né? Quando você lê a Bíblia, quando você mergulha na Bíblia, desagrada. Né? Ninguém queria estar lá na prisão com Paulo. Não, Paulo então é um fracassado. Ninguém queria estar nu numa cruz, como o nosso Senhor esteve. Então é fracassado? Não. Aquilo que nós às vezes olhamos como derrota no ministério, e aí fica para o nosso colega aí, pastor, amigo, aquilo que você vê como derrota é só uma ação de Deus, é só um momento de Deus, um trabalho de Deus na nossa vida. Muitas coisas que eu vi na minha vida como derrota, como fracasso, Deus mudou a minha visão. Eu falei, não, cara, era eu que estava agindo, era eu que estava trabalhando na sua vida, era eu que estava, porque você não tinha estrutura para suportar o que vinha, o que você queria, entendeu? Eu quero isso. Cara, você não tem suporte. E aí, um pai, você tem os seus 2 filhos aí, preciosos, né? Meus 2 filhos preciosos. Quando eles são criancinha lá, novinhos, você não ia colocar um saco de cimento nas costas dele para ele carregar. Botar aqui um saco de cimento, 3, 4, 5 anos de idade. Você nunca, nenhum pai sã consciência ia fazer. Nós não fizemos isso com os nossos filhos. Porque você sabe que ele não vai suportar. Mas olha que legal, Davi. Quando nós estávamos construindo a nossa casinha lá no bairro Boa Vista, meu filho era novo, 7, 8, 9 anos, me parece.
e eu tinha 2.000 tijolos que eu tinha que colocar para dentro do lote. A gente estava começando a construção. Era um tijolão grandão, famoso tijolo de Braúna, um grandão. E ele, pai, eu vou te ajudar. Eu carregando um carrinho cheio de tijolos, ele pesado demais, subindo uma ladeirazinha para colocar para dentro do lote. E ele carregando ali um tijolinho com muita dificuldade, mas era o que ele suportava. Então, eu do lado dele, estou te ajudando, pai. Sim, meu filho, você está me ajudando. Nós colocamos os tijolos todos para dentro naquela noite, naquele período de tarde e noite ali. Olha que interessante. Mas ele estava ali. Eu não podia exigir dele carregar 10 tijolos, analogia um carrinho ótima. cheio, entendeu? Deus não faz isso com a gente. Nossa casinha está lá construída, foi tudo bem, tudo feito. Mas, olha, teve a contribuição dele, carregando um tijolinho, entendeu? Ajudando, né? Carregando, dando uma pasada lá na areia, fazendo alguma coisinha. Então, ele contribuiu com aquela obra. Aquela obra ali, aquela casa, tem a contribuição dele. Né? O pedreiro contribuiu, o servente contribuiu, todos contribuíram, eu participei ali, mas teve a contribuição dele. Então, eu olho a obra de Deus dessa maneira. Olha, eu consegui hoje carregar um tijolinho. Que bênção. Eu consegui hoje carregar uma pazinha de areia nessa obra imensa, maravilhosa, preciosa, que é a obra do Senhor. E tem um valor. O meu pai, que está ali junto comigo, ele falou, não, hoje você vai carregar só um tijolinho, fica tranquilo. Vai chegar a hora que você vai carregar 10. Mas hoje é só um, fica com um. É o contentar, né? Deus, obrigado pelo privilégio que eu tenho de poder participar de uma obra tão preciosa carregando um tijolinho. Rapaz, essa aí foi profunda. Essa foi profunda, muito legal, Jacques, porque é uma analogia realmente que é necessário ser feito, né? É bom, é importante a gente pensar, eu dou conta. É importante, porque às vezes a gente quer, mas não dá conta. E muitas vezes a gente se frustra por bobeira, porque não era pra gente se frustrar. Deus não está pedindo isso da gente, Davi. Deus não está pedindo que eu faça a casa toda, a construção toda. Deus não está me pedindo. Deus, em momento algum, fala, você tem que fazer a obra toda. Não. Deus está pedindo, olha, hoje é só um tijolinho. Amanhã você vai passar uma tinta. Depois você vai passar uma lixa. Alguma coisa você vai fazer. Essa utilidade, essa mordomia que você falou, essa utilidade, esse coração grato. Deus, eu estou servindo. Eu estou servindo. Né? É importante demais. É um privilégio que nós temos. Pastor Jackson, pegando nesse gancho mesmo, né, você até comentou há pouco ali sobre a base, realmente o conhecer, o saber que pode, o reconhecer se pode ou não, o reconhecer se eu estou no momento daquilo ali. Né? Agora eu vou te chamar para um raciocínio inverso, né? Sobre entre desistir, né? E olhando para o outro lado da cerca, né? Teve algum momento seu, você já teve algum momento no ministério que você se viu no limite de já ter, você achou que você alcançou tudo, que agora já não tem mais uma caminhada lá na frente? Já teve esse momento? Me faz lembrar daquele construtor, né? Quando ele chega e fala assim, olha, construí um celeiro aqui, eu terminei tudo, estou abastado. Às vezes, Davi, a gente bate esse sentimento, né? Já conquistei, já viajei, já fui em outro país, já preguei em tal lugar, então você tenta, e aí é um outro perigo também, né? Você achar que, não, já fiz tudo, já estou... Não, eu acredito que a gente passa por esses momentos. Achar que já completei a carreira, já fiz tudo, e sem a direção de Deus. Enquanto Deus não der, olha, encerrou, parou, é o seu tempo, completou, né? Não é a hora ainda. Então eu penso assim, eu penso muito na minha transição para encerrar. Como que eu, às vezes eu uso a expressão encerrar a carreira. Como é que eu vou encerrar a carreira? Porque a gente não tem que encerrar a carreira, né? Como que Paulo encerrou a carreira? Como que João encerrou a carreira? Misericórdia. Como que os apóstolos encerraram a carreira? Então, nosso modelo de encerrar a carreira... aquilo ali, né? Eu posso, amanhã ou depois eu vou
deixar o pastorado, vou estar ali servindo a igreja de uma outra maneira. Eu gostaria de caminhar assim, né? Deus levantar um outro pastor, levantar uma outra pessoa. Eu gostaria de estar servindo a igreja ali dentro do que eu puder fazer. Mas, assim, aquela palavra assim, não, já fiz tudo. Não. Eu acho, Davi, que enquanto a gente tiver vida, enquanto o Senhor nos permitir, até o último momento da nossa caminhada, nós vamos fazer a obra do Senhor. Nós vamos realizar a obra do Senhor. Até o último momento da nossa jornada, nós vamos realizar. De uma maneira ou de outra. Ora numa intercessão, ora num aconselhamento, né? A gente não pode... Tudo que Deus nos deu... Olha, eu estou contando um pouquinho da minha história, mas tudo que Deus me deu, eu não posso chegar e falar assim, não, agora acabou, não falo mais nada para ninguém e encerrou. Não posso fazer isso, porque não é meu. O que Deus me deu não é meu, é do Senhor. Então, enquanto Ele fala assim, eu quero te usar. Deus, eis-me aqui, usa a minha vida. Eu quero te usar. Você tem um talento maravilhoso, tocar, cantar, você consegue, na questão musical, fazer chover, vamos dizer assim, né? Brincando. Mas assim, cara, enquanto você tiver vida, isso está em você. Não tem jeito de você falar assim, tirou. Ah, não, agora não tenho mais isso, não vou cantar mais, não vou tocar mais. Tem jeito. Eu acredito que não tem como, porque está em você. O ministério, ele está na gente, né? Enquanto você tiver... É claro que hora você vai ter que se afastar do púlpito, hora você já não vai estar mais coordenando uma liderança, hora você já não vai estar correndo mais. Mas naquela caminhada ali, você vai poder contribuir de alguma maneira, até quando o Senhor der a ordem dele, né? Porque o que Deus nos deu serve para muitas pessoas. Né? E é o que eu quero fazer na minha caminhada. Eu quero tudo que Deus me confiou, com outros colegas, com jovens pastores, com pessoas que estão começando. Eu quero contribuir, quero servir, continuar servindo. Se vai ser de um púlpito, se vai ser online, eu não sei como que vai ser essa caminhada. E não frita a minha cabeça também preocupando como que vai ser. Eu sei que vai acontecer de um jeito de Deus, mas eu sei que tudo que Deus nos deu, todo o talento que Deus te deu, todo o talento que Deus me deu, Ele não encerra. Hoje eu decidi encerrar. Não. Posso encerrar uma fase, né? Posso encerrar um momento, uma atividade, mas ministerialmente a gente vai continuar. A coisa vai seguir, né? Vai seguir de um jeito de Deus, né? Da maneira de Deus. Davi foi assim, né? Abraão foi assim, Moisés foi desse, Josué. Então você vê os homens de Deus, os apóstolos, você vê e tantos pastores, né? Tantos pastores que encerraram ali no púlpito, continuaram servindo a igreja, continuaram ajudando de alguma maneira, aconselhando, orientando novos pastores, né? Ensinando a palavra, aconselhando. É importante a gente ter essa visão, essa direção, pastor, porque como a gente comentou aqui no início, esse podcast, a ideia é a gente incentivar pessoas, né, a estar no ministério. Amém. Incentivar pessoas a amar o Senhor e amar aquilo que o Senhor mandou e espera que a gente faça, que é fazer discípulos, né? Então, assim, a gente quer incentivar as pessoas porque encontramos muito material, principalmente online, né? A gente encontra muito material ridicularizando até a pessoa que se empenha, né? Que se dedica ou que quer, né, estar no ministério. Então, a gente quer fazer esse contraponto, né? A gente quer incentivar, valorizar. E falando nisso, né, na sua visão, na sua opinião, para esse irmão, essa irmã que está com a gente aqui, participando, que está com o coração ardendo em relação ao ministério, quer seja no campo missionário, quer seja esse irmão que sente que o Senhor está convocando para que ele comece uma congregação ali no seu bairro, uma pessoa que está sentindo que Deus tem um chamado na área do louvor, da adoração,
Né? Independente de que área é, mas aquela pessoa que sente que o coração dela está ardendo para o ministério. Na sua visão, o que um crente hoje precisa fazer para ele conseguir começar um ministério, se introduzir de fato, começar a coisa? Excelente pergunta, excelente colocação, Davi. Eu vou voltar a 30 anos atrás, quando o chamado de Deus para a nossa vida, né? Quando Elias foi chamado, quando Eliseu foi chamado, quando os homens de Deus foram chamados, eles não perguntaram para Deus assim, o que eu vou fazer? Deus falou assim, olha, eu vou te dar aqui um checklist do que você vai fazer, o que você vai passar, quanto você vai ganhar, né? Não é um cargo numa empresa, não é um cargo numa escola, não é um cargo, não, é um ministério. Então é algo assim, quem nos direciona nessa caminhada é o Senhor. Então quando Deus nos chama, Ele nos capacita, Ele nos dá a visão e nos dá a direção. Mas olha que interessante, Davi. O chamado de Deus para a nossa vida, ele começa com o princípio de servir. Então, para esse colega, para essa pessoa que quer servir, que quer estar no ministério, cola com o seu pastor. Esteja perto do seu pastor. Pastor, o que eu posso fazer? Eu vou voltar lá atrás do meu início. Meu início. Quando eu entendi que eu tinha que estar junto com o meu pastor, ele falou assim, Jacques, pega a Kombi da igreja e leva as crianças da escola bíblica, para salinhas lá, para o retiro. Uhum. Tem o retiro das crianças, então leva para lá. Legal. Então vamos levar as crianças. Jacques, eu preciso que você pegue meu carro e vá buscar fulano de tal. Então estava ali servindo. Aí um dia eu falei, Jacques, eu preciso que você pregue lá no culto dos jovens. Porque eu estava do lado dele. Quando você está do lado do seu pastor, você vai aprender o que é. Você vai aprender com quem já está na caminhada. Né? Quem anda de bicicleta vai colar em quem anda de bicicleta. Quem corre, né? Eu estou correndo, faço corrida todo dia. Opa, legal, então eu vou colar com quem corre. Quem joga bola, vai para um lugar que todo mundo joga bola. Então, você está querendo um ministério, cola lá com o seu pastor. Procure entender o que a igreja vive, o que é a visão da igreja, o que a igreja necessita. Porque talvez você queira pensar, eu queria tanto fazer isso. Às vezes, Davi, ali o pastor precisa só de alguém que coloca uma mídia da internet lá para ele. Entendeu? Ele não sabe. Mas não precisa só de alguém que faz lá uma artezinha. E o jovem, ele sabe fazer aquilo com excelência. Ele estando perto, ele vai entender essa arte. Vou dar um exemplo aqui bem... Essa arte fala de Abraão. Que legal, essa arte que está falando de Abraão, que vai ter uma pregação sobre Abraão. Então, aquele jovem que fez aquela arte, e já entendeu até o que o pastor vai pregar. Então, quando o pastor está falando lá de Abraão, daquela arte que aquele jovem produziu, ele vai conseguir entender. Aí vai ser na música também, da mesma maneira. Ele vai conseguir entender os princípios bíblicos, o porquê que a obra está acontecendo daquele jeito, o porquê que está arrumando a igreja, o porquê que está preparando a construção da igreja. Vai entender a dinâmica da obra de Deus. Melhor coisa é estar do lado de quem está servindo. Né? Eu sou músico, eu quero começar um ministério, então cola com os músicos. Né? Na arte, fazer uma arte bacana como essa, cola com quem está fazendo, quem faz. Você já tem um talento, você já tem um dom. Pega aquele dom que você tem, que você recebeu do Senhor, e coloca ele à disposição de quem necessita. A obra de Deus necessita. Quantas pessoas têm carro na igreja? Muita gente tem carro na igreja. Várias pessoas. Gente, coloca o seu carro a serviço da obra. É um ministério. É um ministério. Já olha para você ver. Eu vou ficar na portaria da igreja lá, na recepção. Coisa simples. Mas cola com o pastor. Primeiro passo, cola com o seu pastor. Procure entender a dinâmica. Cola com o líder da igreja, a liderança da igreja. Qual que é a dinâmica da igreja? Eu quero ir para missões. Mas eu quero ir para missões se antes passar pelo serviço da igreja. Se antes limpar o chão da igreja. É necessário. Davi, é algo assim que a gente... mas eu quero ir para missões. Legal, você vai para missões. Mas aprenda a limpar o chão da igreja. Aprenda a servir os irmãos.
Aprenda a preparar aquele cafezinho para recepcionar os irmãos. Gente, coisa simples, né? Coisa simples. A buscar um idoso. Não, meu carro está aqui, eu tenho combustível. Cara, eu tenho meu salário, eu vou buscar um idoso. Eu vou comprar o lanche da salinha das crianças. Entende? Eu não estou pregando, não comecei pregando, mas eu comecei entendendo a dinâmica da igreja, da obra de Deus. Aí quando eu receber o missionário, a minha casa está aberta para receber o missionário. Você entendeu? Eu vou conseguir levar um missionário para almoçar fora. Isso não vai ser um peso para mim, porque eu estou entendendo a dinâmica. Começar realmente do começo. Do servir, do chão. Entendeu? Do chão. É carregar aquele tijolinho. Entendeu? Você é criança, você é novo, começa carregando o tijolinho. Não, mas eu quero já estar na arquitetura. Não, começa carregando o tijolinho, peneirando areia. A nossa casa lá, eu era adolescente. Meu pai saía para trabalhar e deixava a gente com um monte de areia para peneirar o pedreiro, para rebocar a casa. A gente tinha que peneirar. Era um sacrifício danado peneirar areia. Gente, coisa mais difícil, porque eu era adolescente, eu era criança. Mas ali participei da construção da nossa casa. Então, assim, você que quer participar, quer ajudar, quer contribuir, cola com o seu pastor. Esteja perto ali com o seu pastor. Que você vai entender com um líder de louvor, né? Às vezes você pode ter uma célula na sua casa, se tem um ministério, tanta coisa tem. A seara, né? A Bíblia diz, a seara é grande. São poucos os trabalhadores, né? São poucos os trabalhadores. Tem muita coisa para fazer, né? Muita coisa para fazer. Pastor Jackson, nessa pegada, meu irmão, porque é um assunto polêmico que eu vou comentar com você. Uau! Polêmico. Bebe água, bebe água então. Mas é necessário a gente falar. Sabe por quê? Porque, como a gente está falando sobre incentivo, motivação, as pessoas, às vezes, podem confundir as coisas. Podem olhar, igual eu conheço algumas pessoas que nessa área que eu vou falar já se confundiram. Para o homem de Deus, para o homem chamado, né, no caso, homem ou mulher, nesse caso, mas para aquela pessoa que é chamada para o ministério, que tem uma convicção do chamado, a igreja é uma fonte de renda que dá para o pastor ficar rico? Desafio, hein? Não deveria. Não deveria. Porque o que acontece, Davi? Se a gente se apegar ao dinheiro, se a gente se apegar ao dinheiro e fala, vou fazer por dinheiro, você corre o risco de querer fazer aquilo que Deus não mandou fazer. Deus não mandou fazer, então, mas por causa do dinheiro, eu quero enriquecer, então vou fazer tal coisa. Deus não nos chamou, o ministério não é para enriquecer. O ministério é para enriquecer pessoas. O ministério é para abençoar pessoas. Não é para o meu enriquecimento. Eu penso assim, Davi, se a igreja tem condição de me pagar 30 mil todo mês, imagine se eu distribuísse isso aí para 5 pastores. 5 mil, né? 6 pastores, 6 vezes 5. Vamos pensar aí dando 5 mil para cada? Vamos pensar dessa maneira. Não, mas eu quero ganhar sozinho. Eu não vou conseguir fazer a obra sozinho. Eu vou poder capacitar, vou poder ajudar, vou poder ampliar o ministério com outras pessoas. Seria muito melhor. Né? Se eu vou numa ganância de querer enriquecer, eu corro esse risco. A igreja não é fonte de lucro. Não é fonte de lucro. A igreja tem que abençoar o pastor, eu tenho o meu salário, a igreja tem que abençoar o seu pastor, a sua liderança, ela precisa abençoar, mas não para enriquecimento. Não para enriquecimento. Se tem condição de dar um salário melhor, se a igreja tem uma condição de dar um salário melhor, um suporte melhor, legal, bênção demais, mas tem mais pessoas que podem beber dessa fonte. Você entendeu? Eu acredito que isso é importante acontecer, porque se foca só no enriquecimento de uma ou duas pessoas e ali faz coisas até abomináveis por causa do dinheiro, e infelizmente é o que tem acontecido muito, eu perco o privilégio do discipulado, do distribuir, do repartir, entende? Acho que se a gente conseguisse
Vamos pensar, a gente tem uma igreja que você pudesse distribuir o recurso, formando mais obreiros, formando mais missionários, investindo mais na própria igreja, entendeu? O crescimento seria muito maior. Muito mais prático, né? Muito mais viável. Né? Por que eu que tenho que enriquecer? Por que tudo é para mim? Entende? Se eu tenho ali 10 pessoas que eu posso... Olha, cara, você pode abrir mão do seu trabalho porque a igreja vai custear o seu salário, vão custear o seu INSS, vão pagar as suas despesas tranquilo, entendeu? A igreja tem suporte para o próprio crescimento da igreja, entendeu? Nós vamos poder abrir uma congregação, então nós vamos poder dar um suporte para essa pessoa, isso se repetindo. Mas, infelizmente, o que acontece? Para um grupo ali só enriquecer, não há aí vira quase que uma franquia, vira um negócio. E o reino de Deus, ele não é negócio. Não pode ser visto assim, né? Não pode dessa maneira. O reino de Deus, ele é o privilégio, é dar, de graça eu recebi, de graça eu dou. Entende? Paulo fala assim, eu não quero ser pesado para vocês. Eu não quero ser um peso para a igreja. Eu quero servir a igreja com alegria. A igreja vai me custear, vai me ajudar, bênção demais. E é bênção. A igreja abençoar o seu pastor, abençoar a sua liderança, abençoar as pessoas. É bênção para a própria igreja. A própria igreja é abençoada, né? Mas não é para enriquecimento de uma pessoa. Não é para isso. A igreja não existe para isso. A igreja existe para servir. Para abençoar o reino de fato, né? O reino de fato. Uma coisa que eu vejo, assim, eu coloco essa pergunta, esse tema, coloco sempre esse tema aqui no podcast, porque a gente vê o mundo batendo muito na igreja em relação ao dinheiro. E o que eu percebo, o que eu vejo, é que as pessoas não batem na igreja porque a igreja pede dinheiro ou porque a igreja recebe dinheiro. Eles batem porque eles veem indivíduos muito ricos. O mau uso. O mau uso. Outro dia, eu passei na porta de uma igreja, né, com a minha família dentro do carro, e essa igreja ela fica num bairro comum. Não é um bairro periferia, mas também não é um bairro classe A. Um bairro normal. E tem uma igreja tradicional ali, assim, uma igreja que já está ali 50 anos praticamente. E quando nós passamos, assim, viramos a esquina, no estacionamento tinha uma Porsche, né? Uma Porsche tipo Panameira, que fala, né? Se você tiver uma Porsche na roxa, eu nem sei. Não sabe nem definir qual que é o emblema, né? Aí nós passamos assim, aí tinha no estacionamento tinha uma Porsche. Aí, automaticamente, a gente ali dentro do carro, né, nós falamos brincando, né? Assim, o pastor aqui tá, né? Nós mesmos falamos. O pastor aqui tá bom o negócio aí, tá de Porsche. Né? Era um carro realmente, assim, um carro de alto padrão. Só que aí eu mesmo fui obrigado a encerrar a brincadeira ali, porque eu conheço o dono da Porsche. É um empresário, uma pessoa que é membro daquela igreja, eventualmente estava ali por alguma conversa, alguma coisa que foi tratar, então o carro estava ali no estacionamento. Então, mas as pessoas olham, infelizmente, né? Quem não conhece, vê aquele carro ali e já vai olhar e pensar que será se o pastor, né? Aqui dando aquecendo o comentário, né? Será se o pastor não poderia ter um carro de alto padrão, ter uma casa de alto padrão, ter uma vida de alto padrão? Eu não proíbo, né? Não sou eu que vou poder proibir, nem você, acredito que... Mas eu acho que temperança é sempre bom, né? E a gente não deve jamais entrar no ministério pensando nessas coisas que são materiais, principalmente essas que trazem
possibilidade de escândalo, né? A gente tem que equilibrar. É a questão de suportar, Davi. Eu penso assim, se a igreja ela consegue dar um suporte para a liderança da igreja, para os pastores da igreja, para a equipe de louvor da igreja, né? Então, seria muito legal se você pudesse ter um suporte também para a equipe de louvor da igreja, entende? Uhum. Então não dá para você concentrar o recurso só numa pessoa, ou de 2, 3, não. Peraí, vamos dar um suporte porque todos estão servindo. O pastor, pelo fato de ele estar servindo, ele não é melhor do que o líder de louvor. Entende? Ah, não, porque ele tem que... Não, peraí, eu tenho que dar a mesma condição, mesmo suporte para servir para o missionário, para o líder de louvor, para o líder... Tem que montar essa equipe, porque eles estão servindo. É uma equipe que está servindo. O zelador da igreja, ele tem que ter o recurso. Tem que ter. Porque ele está servindo a igreja. O vigilante. Você entende? Não pode falar assim, só para esse aqui, porque ele é o melhor de todos. Não, o pastor não é o melhor de todos. Ele é o servo de todos. Servo de todos. Entendeu? Então, a visão mundana ela é diferente. Ela é totalmente diferente. O que eu acho, Davi? O que eu penso assim, com relação a... E é um privilégio da igreja. A igreja, ela perde, por causa desse modelo mundano, esse é um modelo mundano, de enriquecimento, de arrancar dinheiro das pessoas, esse é um modelo mundano. A igreja, ela perde quando ela deixa de andar com o seu pastor, quando ela deixa de conhecer o seu pastor. Eu acho uma coisa assim muito interessante. Tem um membro na nossa igreja que sempre quando ele vai lá na rocinha dele, ele volta com um bolo, uma broa, um biscoito. Passei lá na venda tal e comprei isso aqui e trouxe para o senhor. Sempre está trazendo alguma coisa. Eu acho aquele assim, então, cara, ele estava lá no momento de lazer dele, no descanso dele, é um empresário, tem o seu trabalho, mas ele passa ali, eu trouxe um bolo aqui para o senhor. Você entende? Porque ele sabe, o pastor gosta de bolo. Entendeu? Mas assim, quando você conhece o seu pastor, você abençoa o seu pastor. Isso é um privilégio da igreja. Olha, você não vai fazer aquilo para poder criar soberba, não é para nada disso. Mas é aquela gratidão de poder estar servindo. Né? Eu volto lá no fundamento de novo. Como eu vi que a vida do meu pastor era uma correria, cuidando de casa de recuperação, cuidando da igreja, uma igreja grande, construção, o que eu fazia, Davi? Eu chegava na casa dele, mas depois do meu horário de trabalho, passava lá, era uma cidadezinha pequena, 60 mil pessoas, então a gente movimentava de bicicleta para tudo quanto é lado. Passava na casa do pastor, passava para tomar um café, tal, pegava o carrinho dele, lavava o carro dele ali, coisa rapidinha que eu gosto de fazer. Lavava o carro ali, pode deixar que eu vou... É mesmo? Você gosta de lavar carro? Gosto de lavar carro. Nossa, gente, tá rolando um mistério aqui. Porque esse dono não tem não, irmão. Eu gosto, eu acho legal, cara, assim, eu gosto de cuidar. Então, eu estou dando um exemplo, assim, é uma coisa simples. Às vezes eu passei ali e comprei um café, um bolo, um presente para aquela pessoa que está te servindo. Você entendeu? Isso para um líder de louvor, isso para um irmão da igreja. Sabe, a gente fala assim, só para o pastor? Não, isso para a vida da comunidade. É algo assim que a gente vai se perder nessa correria, tanta coisa para fazer, que você para de apreciar as pessoas. Poxa, meu irmão gosta de um livro. Cara, eu tenho um livro aqui, vou levar um presente para o meu irmão. Entendeu? Meu irmão, o filho dele está fazendo uma aula tal. Eu vou ajudar ele aqui nessa aula. É a vida da comunidade. A gente vai viver num tempo onde o amor está se esfriando, a gente perde isso. A gente perde essa vida de comunidade, de um ajudando, de um contribuindo, de um estar participando, sabe? De estar participando da sua caminhada, participando dos seus sonhos, participando dos seus projetos. Você vai fazer uma viagem, cara, eu posso te ajudar com alguma coisa. É essa vivência de comunidade. E isso não pode ser diferente da vida do pastor. A vida ministerial, você participa da comunidade. Você participa da vida das pessoas. Eu vejo lá na nossa comunidade, eu falo, gente, eu vi essa criança nascer, vi ser batizada, vi casar, agora
Tô vendo o bebezinho dela. Mas, gente, tô vendo uma história aí dessa... Que bom, É muito legal, Ah, cara. É muito bacana. legal você participar da vida de uma comunidade. Então, a igreja também tem que participar da vida do seu pastor. A gente não pode criar aquela barreira de distanciamento, não, você é para lá, eu para cá. Não, é viver isso aí. Né? Você um suprindo, um ajudando. Aí, Davi, não tem essa ganância de querer, eu tenho que ganhar dinheiro a qualquer custo. Porque um vai suprindo o outro, um vai ajudando. Quantos profissionais nós temos na nossa igreja? Pessoas que prestam trabalho. Gente, é um ajudando o outro. Coisa, é a coisa que vida de comunidade. Vai andar na comunidade, na de comunidade, fato. né? É isso mesmo. Pastor Jackson, e a santa palavra de Deus, a Bíblia, no seu entender, nesse mundo atual, nessa igreja tão moderna, né, século XXI, o que você traz para os irmãos sobre a palavra de Deus no seu coração, no seu dia a dia? Ô, Davi, hoje eu vi um recortezinho do pastor José Bruno, lá do Resgate. Eu gosto demais do Resgate. E de vez em quando eu vou escutar lá o José Bruno falando algumas coisas. Ele diz o seguinte, olha, não leia a Bíblia. Ele conhece o podcast, a entrevista lá, acho que até com o menino lá do Jesus Cop, o Douglas. Aí ele fala, eu acho que é nessa entrevista que ele fala isso. Ele fala, não leia a Bíblia. Porque se você ler a Bíblia, você vai romper com a religião. Porque a Bíblia, ela desconstrói toda essa religiosidade que existe. Eu achei muito legal. A Bíblia é a nossa base, é o nosso fundamento. Pessoas são importantes na nossa caminhada. A estrutura da igreja ela é importante. A convivência, a nossa família, toda a nossa história de vida ela é importante. Mas a Bíblia Sagrada é o nosso fundamento de fé. É aqui que a gente vai achar o consolo. É aqui que a gente vai achar a paz. É aqui que a gente vai achar a verdade. Não dá para negociar. Nesse tempo que você pinça um texto para poder inventar uma teoria, uma ideologia, né? Sai fora, isso é religiosidade. Eu costumo dizer muito na nossa igreja, o que mais Jesus bateu foi na religiosidade. O que mais Jesus pegou pesado foi lá contra os sacerdotes, contra o sistema religioso. E nós não estamos diferentes. Existe um sistema religioso de enriquecimento, de tirar membro de uma igreja para outra, e tem essa loucura toda. Mas quando você vai para a palavra, quando você se fundamenta, aí, Davi, aí entra algo assim precioso, que é o devocional na nossa vida. Que é a vida de devocional constante, de leitura bíblica, de estudar a Bíblia, de pensar do ponto de vista da Bíblia. A Bíblia é a verdade inerrante. É a palavra de Deus. O tempo mudou, a internet chegou, e tem tanta coisa que chegou, mas a Bíblia não muda. A Bíblia é a palavra de Deus. Amém. Então o pastor, o líder, o obreiro, ele precisa manejar bem a palavra. Então ele precisa dedicar tempo à palavra. Ele precisa ouvir a palavra, ele precisa ser ministrado pela palavra. Eu vou pregar a palavra, mas eu não sou ministrado, o que eu vou falar? Se a palavra não ministrar o meu coração, o que eu vou falar? Vou falar daquilo que está na minha cabeça, daquilo que eu acho. E a gente vive esse conflito nesse tempo. Tem muitas pessoas falando do que acha, do que pensa, de ideologia, de tanta coisa. Olha, a política entrou para dentro da igreja, o mundo entrou para dentro da igreja, olha a confusão que vive, porque abriram mão da palavra. A Bíblia fala assim, perdoa o seu irmão. Perdoa o seu irmão. Perdoa o seu próximo. Orai uns pelos outros. Mas fulano me fez raiva. Não gosto de fulano. Não vou orar por ele. A Bíblia fala assim, seja dizimista. Nós estamos falando de dinheiro. Seja dizimista. Seja ofertante. A Bíblia fala sobre os princípios. Então eu preciso rever. E a nossa função pastoral é o quê? Paulo diz assim, não me canso de repetir as mesmas coisas, porque é proveito para vós outros. Então, repetir a palavra, gente, mas todo domingo nós vamos repetir a palavra? Vamos repetir a palavra. Mas nós vamos ler a Bíblia de novo? Vamos ler a Bíblia de novo. Nós vamos cantar a Bíblia, cantar a palavra? Nós vamos cantar a palavra. Porque é o fundamento da nossa vida. Se eu me amoldar ao mundo, eu perco o fundamento. Se eu me amoldar aos princípios do mundo,
eu perco os princípios eternos de Deus para a minha vida. O que vai me garantir na minha comunhão, na minha intimidade com Deus? A palavra. Lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos, é a palavra do Senhor. Deus. Então eu preciso. E Davi, a gente fica até meio que, entre aspas, aqui, meio que quadrado nesse tempo. Falar da Bíblia. Uhum. Mas a igreja é para falar da Bíblia. Uhum. Porque a Bíblia revela Cristo. O Verbo se fez carne. O Verbo é Cristo. Então, nossa função, qual que é a função pastoral? Qual que é a função ministerial? Qual que é o nosso serviço? Servir a Bíblia. Apresentar a palavra. Então, para você que é candidato, para você que está no ministério, estude a Bíblia. Leia a Bíblia. Se possível, faça um bom seminário. Estude, mergulhe. Não se canse, né? Para que você possa servir com qualidade. Eu vejo da seguinte maneira, Davi, vou usar essa analogia. A pessoa às vezes sabe fritar um ovo, mais o meu lado aqui, fritar um ovinho, passar um bife, esquentar uma comida. Não sou um Masterchef. Já sou cozinheiro? Não. Eu sobrevivo. Uhum. Eu sobrevivo. Vou fazer um macarrão ali e vai ficar um negócio meio tenebroso. Vou falar que aquilo é espaguete. Mas não, é um macarrão ali. Dá pra engolir. Dá pra engolir. A Bíblia é a verdade sagrada de Deus. É aquilo que me leva para a eternidade. É aquela palavra que cura, que restaura, que perdoa os meus pecados. Então não dá para ser meia boca. Não, eu sou meio cozinheiro. Não dá. Eu vou servir, eu tenho que servir com excelência. Uhum. Então, se uma pessoa se esforça o máximo para servir uma comida e ser o Masterchef, e ser o cozinheiro, peraí, eu preciso me esmerar ao máximo. Aí tem que ler, tem que estudar, tem que ouvir pessoas, tem que questionar, tem que se aprofundar na palavra. Porque senão, e você pode falar isso com muita propriedade, tem muita música que fala de muita coisa, menos de Deus. Uhum. E nós estamos cantando ela na igreja. Ué, mas essa música... Não, essa música não fala de Deus. Essa música fala de um monte de coisa. Uhum. Mas não fala da Bíblia. Uhum. Não fala de Jesus. Né? Sou pastor, eu tenho que falar de Jesus. Porque a Bíblia toda, ela aponta para Jesus. Lá no Mar Vermelho, qualquer partezinha da palavra, de Gênesis a Apocalipse, ela aponta para Jesus. Uhum. Se eu não revelar Jesus através da palavra, do serviço, vou revelar o homem. O que eu acho, o que eu penso, o que eu imagino, o que eu estou sentindo. Uhum. Eu estou sentindo que eu não tenho que perdoar. Não é isso. Eu estou sentindo que eu estou com raiva desse ou daquele político. Não é isso que se trata. A Bíblia se trata de Jesus. Uhum. Ser especialista na Bíblia é conhecer Jesus. É verdade, irmão. É verdade. Glória a Deus pela santa palavra dele, né? É só a Escritura. Somente. Pastor Jackson, nesse mundão aí que a gente está, nessa mesma pegada que eu estou falando aqui, que a gente está trazendo esses temas, como você falou, a gente se torna quadrado, às vezes, por pregar a Bíblia, né? Sem criar nenhuma ideologia, filosofia, né? Deslumbrante, assim. Mas também tem uma outra coisa que, hoje em dia, é uma situação que pega muitas pessoas e que talvez tenha aqui, né, alguém que está assistindo o nosso podcast aqui, que está sendo vitimizado por um raciocínio, um pensamento, que eu não preciso congregar, porque eu sou igreja. Eu não preciso de estar alinhado a uma comunidade, eu não preciso estar alinhado a um sistema, porque o sistema é falido, né? Coisas que as pessoas falam. O que você fala sobre esse tema? Que mensagem que você transmite para o pessoal? Me fez lembrar de uma frase o que é um demônio? Demônio é quando ele pensa, quando ele acha que ele é um ser absoluto. Ele se torna um demônio.
ele pensou assim, você é um ser absoluto, você, Deus, se tornou um demônio. Né? É pesado o que eu vou dizer aqui. Mas quando eu falo assim, eu não preciso da congregação, eu estou me tornando absoluto. Eu estou me tornando um demônio. Olha que coisa perigosíssima. Perigosíssimo. Não, eu não preciso do meu irmão. Eu sou um ser absoluto. Quando Lúcifer entrou com esse princípio, você ser um ser absoluto, foi lançado para o abismo. Entende? Então eu não posso, toda vez que eu tento ser absoluto, eu não preciso, eu consigo resolver só. Opa, é um perigo. Eu estou me tornando um demônio. Entende, Davi? É pesado. Muito. Porque se Deus... Vamos pensar assim, a igreja é o corpo de Cristo. Uhum. Amém? A igreja é o corpo de Cristo. Mas tem um monte de gente cheia de falha. Inclusive você. Começando. Né? Inclusive eu. Nós somos... mas tem... Se eu falar assim, não, eu sou tão perfeito que eu não posso participar da igreja, eu sou tão perfeito que eu não vou congregar, misericórdia. Não, eu sou tão pobre, miserável, pecador, que eu tenho que estar ali com meus irmãos, tenho que estar junto. Porque eu vou aprender e vou crescer, o aperfeiçoamento, ele se dá na comunhão. A Bíblia fala, na comunhão dos santos, o Senhor ordena a bênção. Então não dá para pensar, infelizmente, criou-se essa mentalidade, não, eu não preciso de igreja, eu não preciso de pastor, eu não preciso de aconselhamento, eu não preciso de palavra, eu posso ler e interpretar do meu jeito. Gente, Deus, ele instituiu, foi Deus que instituiu o corpo, foi Deus que instituiu a sua palavra, para a edificação nossa, do seu próprio corpo, da própria igreja. Então, quando eu estou querendo caminhar sozinho, eu estou caminhando por querer ser um ser absoluto. E aí eu corro um risco muito grande de querer me assemelhar ou me tornar semelhante ao Lúcifer, ao inimigo de Deus. O modelo de andar sozinho, de querer ser absoluto, é do adversário. Cristo, olha que interessante. Eu não preciso. Cristo se fez homem. Cristo habitou entre nós. Cristo comeu com seus discípulos. Cristo deitou nessa terra. Entende? Ele, sendo o Senhor, ele serviu. Ele diz assim, olha, se eu sou o Senhor, dê exemplo para vocês, lavei os seus pés. Gente, era para a gente lavar o pé dos irmãos todo dia. Todo dia, Davi. Sem sombra todo de dia. dúvida. Não, mas eu sou o rei, eu sou superior. Eu estou me tornando um ser absoluto. O modelo é diferente. Não é de Deus esse modelo. O modelo que Deus deixou para nós, de igreja, de serviço, de comunidade, é de lavar o pé uns dos outros. De servir, orai uns pelos outros. Os mandamentos recíprocos. Orai uns pelos outros, servi uns aos outros, amai-vos uns aos outros, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros. São os mandamentos recíprocos. Olha que interessante. Não, mas eu não quero. Não tem jeito, sozinho não tem jeito. Não tem como, né? Não tem como jeito. cumprir, né? Não tem jeito. A missão, e o próprio Senhor deu exemplo para nós. O nosso exemplo é Cristo. O nosso exemplo não é o nosso adversário. Nosso adversário deixou um exemplo de como se tornar um demônio. Querer ser um ser absoluto. Cristo nos deu exemplo de como sermos servos, de como servir a igreja, de como viver a igreja. Né? Por isso que, mas tem defeito, tem falha, todo lugar tem. Mas quando eu estou disposto a servir, entende? Quando eu estou com o meu coração para servir, ajudar o meu irmão, suportar o meu irmão, colocar o meu ombro, vem cá, cara, vamos caminhar junto, perdoar o meu irmão, eu tenho uma leitura diferente da igreja. Quando eu penso assim, a igreja é minha, tem que fazer o que eu quero, ser absoluto. Quando eu penso a igreja, modelo de Cristo, servir, ajudar uns aos outros, modelo de Cristo. Eu escolho o modelo. Esse eu quero ser absoluto ou se eu quero Cristo. Misericórdia. Eu que vou escolher na minha caminhada. E a experiência na vida cristã, Davi, ela nos permite isso. A jornada com a palavra. Por isso que, olha que interessante, quando a gente não lê a palavra, a gente não lembra do que Cristo fez.
Eu tenho um propósito de ler a Bíblia toda, todo ano leio ela toda. Esse ano vou fazer diferente, já estou fazendo diferente. Vou ler o Novo Testamento, vou ver quantas vezes eu consigo ler o Novo Testamento, várias vezes. Eu quero voltar nas palavras de Jesus, naquilo que Cristo fez, naquilo que os apóstolos fizeram. Eu quero mergulhar, o meu modelo é Cristo, Cristo serviu. O meu modelo é a igreja primitiva serviu, os apóstolos serviram, então vou mergulhar no Novo Testamento. Vou fazer uma imersão no Novo Testamento. Não estou rejeitando o Velho Testamento, não é isso. Eu quero mergulhar nesse ano de 2026, fazer uma imersão em cada passo, em cada atitude do Novo Testamento, da revelação ali de Cristo. Entendeu? Porque às vezes a gente está muito assim, Davi venceu muita guerra, Davi era um general e eu estou querendo ser general. Davi matava muito, eu estou querendo matar também. Arrancava a cabeça, mandava fogo, eu também estou querendo. Aí você vai para Jesus fala assim, ei, peraí, lava o pé. Calma aí, né? Vamos lavar o pé? A gente precisa ouvir mais sobre lavar pé do que ouvir muito sobre matar, sobre guerreiro, sobre vencer, sobre passar para dentro do Mar Vermelho. A gente tem que ouvir mais sobre lavar pé. Entende? Quando você para ouvir o que Cristo fez, você fala assim, peraí, o modelo de serviço é Cristo. E congregar nos dá essa opção, né? Essa oportunidade de observar como que a coisa está andando, como que as coisas estão acontecendo e a gente está imerso ali, né? A gente está junto, a gente está percebendo tudo que está acontecendo, não só comigo, não só talvez com a minha família ou com a liderança, mas está acontecendo com os outros irmãos ali, um irmão mais velho, talvez um irmão ali, um adolescente, aquela jovem. Você começa a perceber como que o poder de Deus está movendo na vida das pessoas e aquilo se torna uma inspiração também. Né? Se você está fora... Olha que interessante, Davi. Se a gente vai para a igreja, para o culto, e chega atrasado, eu chego, já começou o louvor, está quase terminando, a palavra já está na metade, você perdeu a oportunidade de servir. Se você sair mais cedo, chega na igreja mais cedo, você tem a oportunidade de abrir a igreja, vamos dizer assim, né? Você tem a oportunidade de ser um suporte para uma equipe de louvor, ser um suporte para o departamento infantil, numa recepção, num estacionamento, para um visitante que está chegando ali. Você tem a oportunidade de servir, ser um suporte. Mas se eu chego já querendo tudo pronto, a minha mentalidade é de ser absoluto. Entende? Olha o perigo. Olha a minha mentalidade, querer ser absoluto. Se eu tenho a mentalidade de servo, eu chego mais cedo. Peraí, está muito quente, vou ligar o ventilador. Está muito... O que precisa? Está chovendo? Eu vou abrir meu guarda-chuva, vou receber meu irmão. Você consegue entender? Não, eu quero ser servido. Ser absoluto. Entende? Gente, isso é muito sério. Porque quando você tem a mentalidade de Cristo, você chega até mais cedo da igreja. Você se prepara para poder servir. Pode acontecer qualquer coisa. Você está ali já pronto. Não cheguei, sentei no meu banco e quero agora consumir. Como que vocês vão me mandar aí? Qual que é o cardápio de hoje? Entendeu? E aí eu me torno juiz, que eu gostei, não gostei, provei, não gostei. Entende? Não é, a igreja não é isso. A igreja não é um lugar para me servir. A igreja é um lugar que eu tenho a oportunidade de servir. Por que as pessoas cansam? Porque elas estão caminhando na mentalidade de ser absoluto. Caminhar na mentalidade de ser absoluto é modelo do adversário. Aí ela quer ser servida. Não gostei da igreja. Não gostei dessa pregação. Não gostei dessa música. Não gostei desse ar-condicionado. Não gostei desse estacionamento. Não gostei de nada. Por quê? Está ali para consumir. Quando você está para servir, é diferente. É diferente. É o modelo de Cristo. Entende? A coisa brilha, né? Brilha. Você chega mais cedo. Você quer participar. Gente, o que vocês precisam? O pessoal do louvor tem 1 hora ensaiando. Vou preparar água para vocês. Hoje eu preparei um café e um bolo. Olha que legal. Qual equipe de louvor? Fica a dica para você aí, hein? Qual equipe de louvor não gostaria de chegar mais cedo e ser recepcionado ali
com um cafezinho pronto, pois um bolinho. Rapaz. Pensa que legal. Muito bom, muito bom. Gente, são coisas simples, Davi, mas é com a mentalidade de servir. Uhum. A mentalidade de consumir, a mentalidade de que eu tenho que ser servido, é a mentalidade do ser absoluto, que quer ser um ser absoluto, quer viver ali tudo em função dele. Não é, a igreja não é em função minha, do pastor ou de quem quer que seja. A igreja é em função de Cristo. O nosso modelo é Cristo. E ele é, de fato, o absoluto. Ele é o Senhor. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Pastor Jackson, a gente caminhando aqui para a gente finalizar essa nossa gravação, que, por sinal, tá muito legal. Muito né? legal. Tá, eu tô gostando demais, estou aprendendo muito aqui, estou sendo muito abençoado. Mas a gente também precisa acabar, né? Então, uma hora vai ter que encerrar. Mas o que você poderia compartilhar também aqui como uma mensagem de incentivo para as pessoas que eventualmente estão assistindo esse vídeo com relação ao ministério, à igreja, ao consumo da palavra, e também ao congregar, ao ser membro? O que você poderia sintetizar aí, deixando para os irmãos? Davi, eu estou com 57 anos. Comecei a servir o Senhor aos 19 anos. Então tem uma caminhadinha aí. Vou fazer a conta não, mas tem uma caminhadinha aí. Então eu sempre faço essa pergunta para mim mesmo. Se eu fosse começar tudo de novo, se eu tivesse hoje 19 anos, eu ia fazer tudo de novo, tudo. Estudar, estar ali do lado dos meus líderes, servir, estar sempre pronto ali para servir, eu faria tudo de novo, sabe, Davi? Eu faria tudo de novo, eu me mergulharia de cabeça na obra do Senhor, mergulharia na sua palavra, eu entraria de cabeça tudo de novo, sabe? Porque o maior privilégio da minha vida é poder servir o Senhor. O maior privilégio da minha caminhada cristã é poder servir a igreja do Senhor, poder pregar a palavra do Senhor. Deus me levou em vários lugares e vai me levar para muitos lugares. Mas assim, sempre pregando o evangelho, pregando a palavra do Senhor. Então, você que está ligado com a gente aí, chegou até aqui, né? Chegou aqui com a gente, olha, mergulhe de cabeça no serviço, no ministério, na obra do Senhor, na palavra do Senhor, na vocação que Deus te deu. Deus te deu um dom. Pega esse dom e coloca ele à disposição do Senhor. Amém. A serviço do Senhor. Sou empresário. Coloque o seu talento, coloque a serviço do Senhor. Amém. Esteja ali, seja você aquele que vai lavar o pé dos irmãos. Amém. Seja pronto para lavar o pé dos irmãos. Modelo nós temos, que é o nosso Senhor. Então, eu estou pronto. Com tudo que Deus me deu, eu quero servir, quero lavar o pé dos meus irmãos. Amém. Amém. Graças a Deus. Pastor Jackson, que graça, irmão. Amém. Que graça, rapaz. Muito feliz da gente ter conseguido se reunir aqui, ter aceitado o meu convite. Um privilégio. Obrigado. Assim, realmente um momento, um tempo muito gracioso, cheio de Deus. Amém. Né? A gente sente o Senhor, a presença do Senhor. E também transmitindo essa presença através aí das ondas da internet. Amém. Muito obrigado por ter topado vir aqui, participar com a gente. E você, fala de novo, Comunidade Graça e Paz, Rua Flocos. Número 29, no bairro Lindéia. Em BH. BH. Todo domingo, 18h30, nós estamos lá reunidos, compartilhando a palavra do Senhor, lavando o pé dos irmãos. Ô, bênção! Então, você que é aí da região, Lindéia, Regina, Washington Pires, né, no Jardim Riacho, de repente você está sentindo a necessidade de forma alguma, né, ir para a visão do ser absoluto, você sente a necessidade de seguir o exemplo de Jesus, está aí para você, né, o convite de participar ali na Comunidade Graça e Paz. Vai ser bênção demais, em nome de Jesus. Para você também que está aqui no Jardim Industrial, Barreiro, Vila São Paulo, Santa Margarida,
bairro Amazonas, bairro Industrial, toda essa região aqui, próximo, né, do Jardim Industrial, a SEJ, a Comunidade Evangélica no Jardim Industrial. Nós estamos também abertos a receber você, queremos compartilhar do Evangelho com você todo domingo às 19 horas na rua Padre Antônio Vieira, número 114, no bairro Jardim Industrial. Vai ser bênção demais a gente poder ministrar o Evangelho junto com você também. Pastor Jacques, mais uma vez, irmão. Amém, amém. Obrigado, Valeu Davi. demais. Muito Valeu honrado demais. poder participar. Muito Foi, honrado. foi bom, não foi? Maravilha. Deus abençoe sua vida, sua casa e toda a sua família. Amém, amém. Eu quero orar com você e abençoar aí seu dia, sua tarde, sua noite, sua madrugada, né? Não sei quando você está vendo, mas eu quero abençoar a sua vida através de uma oração. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar ao Senhor essa audiência, essa pessoa, Deus, que vê esse episódio desse podcast, que assiste ou que apenas ouve, mas que está conosco, esteve conosco até aqui. Quero ministrar sobre a vida dela graça, quero ministrar sobre a vida dessa pessoa proteção, livramento vindo da parte do Senhor em todas as áreas de suas vidas, e que no nome de Jesus Cristo, que as palavras que nós proferimos aqui, que a direção que esse podcast foi conduzido, possa servir para trazer orientação de fato para cada uma dessas pessoas em nome de Jesus. Deus, ministra o seu poder sobre a vida dessa pessoa em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você que esteve conosco aqui. Até mais. Valeu demais. Foi bom.